Átila, o Uno, conhecido também como o Flagelo de Deus, aterrorizou por um período de tempo o poderoso Império Romano. Hoje falaremos um pouco da história de Átila e seus feitos que deixaram marcas na história. Antes de mais nada, galera, se puder deixar um like no vídeo e inscrever-se no canal, isso nos ajuda bastante e principalmente na divulgação do vídeo. E sem mais, vamos ao que realmente interessa. Átila nasceu por volta do ano 400 d.C. e não se sabe ao certo o local de nascimento dele, mas especula-se que tenha sido na região da Panônia, território que hoje em dia é a atual Hungria. Átila e seu irmão Bleda assumiram juntos o trono das tribos hunos no ano de 434. Os primeiros anos de seu reinado ficou marcado por diplomacias e ataques ao Império Romano do Oriente e pelo seu expansionismo, conquistando territórios que iam do Mar Cáspio até o Rio Reno, antiga região da Gália. Entre os anos de 440 e 445 houveram diversos atritos entre os hunos e os romanos, ao qual os romanos tiveram que se sujeitar a pagar tributos aos hunos. Os romanos chegaram a quebrar esse acordo, porém Átila invadiu os territórios romanos do Oriente, onde venceu várias batalhas e pilhou várias cidades. Uma das poucas cidades poupadas foi a cidade de Constantinopla. E com isso um novo acordo foi fechado, onde os romanos deveriam pagar uma grande quantidade em ouro para os hunos. Já no ano de 445, o irmão de Átila, o rei Bleda, faleceu. Algumas fontes dizem que foi um assassinado encomendado pelo próprio Átila, mas não se sabe ao certo se realmente foi isso. Com isso, Átila, a partir de 445, se torna rei absoluto dos hunos e continua com seus planos de expansão, voltando seus olhos agora para os territórios do Ocidente. No ano de 450, Átila recebeu uma carta da princesa Honória, irmã do imperador Valentiniano III. Ela alegava que estava sendo forçada a se casar com um senador romano e que ela era herdeira de partes dos territórios do Império Romano. Junto dessa carta, ela enviou um anel a Átila com talvez um possível pedido de casamento. Isso deu a Átila a oportunidade perfeita para colocar em prática seus planos de expansão ao Ocidente. Já no ano de 451, Átila inicia uma campanha militar e parte para atacar o Império Romano do Ocidente e para reivindicar a mão de Honória. Ele começou invadindo a região da Gália, a qual fez cercos, pilhou e obteve algumas grandes vitórias. Porém, no meio desses ataques, Átila não contava com a união dos romanos e visigodos, que foi possível graças aos esforços do general e patrício romano Flávio Aécio, que é conhecido também como o último dos romanos, e também pelo rei dos visigodos, Teodorico. Nessa batalha conhecida como a Batalha dos Campos Cataláunicos, terminou com a vitória dos romanos e visigodos. Essa dura batalha deixou inúmeros mortos, incluindo o rei Teodorico dos visigodos. Átila nessa batalha escapou por muito pouco de ser morto e foi obrigado a recuar, deixando partes de seus saques para trás. Mesmo derrotado, no ano de 452, Átila mais uma vez buscou ir reivindicar a mão de Honória e iniciou diversos ataques na Península Itálica. Invadiu e pilhou várias cidades romanas, como Pádua, Verona e Milão. Uma das cidades poupadas foi a cidade de Roma. Algumas fontes dizem que não foi pilhada a pedido do Papa Leão, que na época fez uma reunião com Átila. Já outras fontes dizem que na época houve um surto de epidemia que atingiu Átila e seu exército, e com isso eles foram obrigados a se retirar para o território dos hunos, assim não dando tempo pilhar Roma. No ano de 453, já em sua capital, Átila arrumou um novo casamento para si, mas faleceu na sua noite de núpcias. A causa provável é que ele tenha tido um sangramento nasal que o sufocou até a morte, depois de tanto beber a noite inteira. Algumas outras fontes chegam a dizer que ele foi assassinado por sua noiva, mas não há evidências concretas que confirmem isso. Após a morte de Átila, os hunos decaíram bastante e desapareceram muito rápido da história. Os filhos de Átila não conseguiram ter a mesma proeza do pai em administrar o reino. Porém, os hunos deixaram muitas marcas na história que mudaram o rumo da história romana. Foram responsáveis por ondas de imigração de tribos germânicas para os territórios romanos, que foi um dos fatores que ajudaram no enfraquecimento e queda do império, e no futuro de acontecimentos na Idade Média. E galera, se curtiu esse breve resumo, curta e inscreva-se no canal, isso nos ajuda bastante no engajamento do vídeo, e até a próxima!